Olá a todos os guerreiros e guerreiras, satisfação estar com vocês aqui na nossa primeira aula sobre a questão dos afogamentos. Esse vídeo ele é destinado a todos os alunos dos cursos de guarda-vidas de piscinas, de rios, de lagos, de mar. É destinado também aos emergencistas aquáticos que não são guarda-vidas, mas estão operando na prevenção e nos acidentes aquáticos. É destinado também aos nossos surfistas que estão aprendendo aqui no nosso município e em todo o Brasil também a arte, né, a essa difícil tarefa de salvar vidas, né, com as suas pranchas de surf, e também destinado ao nadador salvador, que é aquele profissional autônomo, né, aquele nadador profissional que não exerce a profissão remunerada, mas ele é autônomo no sentido de estar ajudando também, auxiliando. Então, as nossas aulas serão todas destinadas a esse público que tem essa nobre missão de prevenir afogamentos e prevenir acidentes aquáticos também. Bom, o que nós vamos estar vendo então nessa aula, na nossa aula 01? A aula 01 vai trazer então para vocês todos os conceitos e estatísticas do afogamento. Qual é o conceito fisiológico do afogamento? A gente vai trabalhar também quais são os tipos de afogamento, as fases do afogamento, né? A gente vai ter que trabalhar, infelizmente, a estatística do afogamento, saber qual é a posição que o Brasil ocupa no cenário mundial com relação a afogamentos fatais. Então, todas essas informações nós vamos estar desenvolvendo aqui, trabalhando numa linguagem simples, bem didática, nada de um texto muito rabuscado para que vocês não venham sentir uma dificuldade no entendimento. É uma coisa para a gente, para o povão, porque somos nós que estamos lá, tanto fazendo o uso das situações do lazer aquático, né, em todos os níveis, como presenciando também e até mesmo trabalhando. Então vamos fazer uma linguagem bem simples para que todos aprendam. Vamos para a aula então. Vamos lá então dar continuidade ao nosso estudo, vamos trabalhar então as estatísticas, ok? Infelizmente, todos os dias morrem entre 16 e 18 pessoas afogadas no Brasil. Isso é a mesma coisa que dizer que a cada uma hora e meia, alguém está morrendo afogado. O Brasil ele ocupa a terceira posição no ranking mundial de países que mais têm acidentes, né, e afogamentos fatais no mundo inteiro. A gente só perde para Japão e para a Rússia. Como é que esses números tristes são distribuídos a nível nacional? Aqui no Brasil, é distribuído da seguinte forma. A gente vai trabalhar a questão da idade, a questão dos tempos, a gente vai trabalhar o local, a gente vai trabalhar também a incidência, as imprudências, né? Tudo isso. Então vamos começar então aqui com relação à idade. O sexo masculino é o que mais morre, por exemplo, mas a idade é entre 12 até 25 anos de idade. Então os adolescentes e os adultos do sexo masculino é aquele público que mais vem perdendo a vida devido a alguns fatores, principalmente o desejo, né, da aventura, a vontade de querer aparecer, né, de querer se destacar, o uso de bebida alcoólica também, né, tudo isso são fatores que levam esses jovens, né, do sexo masculino a morrerem mais do que as mulheres. Por exemplo, quando morre uma mulher no Brasil, quase que está morrendo aí 7 homens a mais. Então, para cada mulher que morre, 7 homens estão morrendo, né, devido a essas situações que a gente mencionou agora. Qual é o outro tipo de público que morre? Infelizmente, criança. Quase todos os dias, 3, 4 crianças estão morrendo no Brasil. Lá daquele universo de 16 e 18 que morrem todos os dias, ali pelo menos 3 são crianças. Justamente devido à situação da imprudência dos pais, o descuido, né? Quando eu falo de descuido é querer beber, sair, deixar na mão do guarda-vida, né? Principalmente em praia, né? E larga mesmo a criança, isso aí é abandono de incapaz. Tem até uma questão jurídica aí que vocês podem estar, se você for pai, pode estar respondendo criminalmente por conta disso, abandono de incapaz também. E aí a outra situação é a própria imprudência, quando eu já pego meu próprio filho e levo para o fundo, né? Ele está ali com um passado protetor solar, fica liso, escorrega, vai para o fundo, dificilmente pega numa água de correnteza, uma água suja, alguma coisa assim. Então tem essa questão aí da imprudência, né? E tem essa questão aí do abandono, de deixar de lado ali a criança.
A outra situação que criança está morrendo também é, infelizmente, em piscinas residenciais. Se a gente for prestar atenção, a piscina residencial ela não tem aquele aparato de segurança que um clube tem. Ela é uma piscina aberta, sem aquele cercadinho, né? Sem uma seletividade para de quem entra e quem sai. E aí, por mais que eu não tenha criança na minha casa e eu tenho um adulto, eu tenho só adulto, mas eu posso estar recebendo visitas de meus amigos que tenham criança. E aí pode acontecer também um afogamento ali, tá? Então, é esse tipo de público que mais morre no Brasil, infelizmente. Vamos lá, então, distribuir essas questões aí com relação a regiões. A região norte do Brasil, relativamente falando, ela é a campeã em afogamento. Por que a gente tem que falar que a região norte ela é a campeã? Porque se a gente for pegar os números absolutos de afogamento no norte do Brasil, com os números absolutos do sudeste, do nordeste, do sul, a região norte vai perder em relação ao número absoluto. Mas quando a gente faz uma proporção, uma relatividade entre o número de afogamentos e o número de pessoas, aí a região norte, por ter menos pessoas, a gente está, então, sendo campeão, né? E a gente tem que estar trabalhando essas prevenções também estrategicamente, porque cada região tem a sua particularidade que a gente vai tocar daqui a pouco. Então, infelizmente, o norte do Brasil, relativamente falando, é a região que tem mais mortes por afogamento. Vamos agora distribuir esses afogamentos em tipos de água. Nós temos dois tipos de água. A gente tem as águas naturais e as águas não naturais. O que é uma água natural? É aquela que já está lá para a gente tomar banho. É da natureza, ninguém foi lá mexer, ninguém colocou uma lajota a mais, um tijolo a mais para tomar banho. São águas naturais, é da natureza. As águas não naturais, também chamadas de águas artificiais, ela é aquilo que o homem produziu para o seu lazer. Construiu uma piscina, construiu uma banheira, construiu um poço que não é para tomar banho, mas ele insiste em tomar banho lá. Ele construiu um parque aquático, enfim. São águas que foram feitas para o banho, né? E dentro dessas águas aí, algumas não foram feitas. Por exemplo, das banheiras e dos poços. Então vamos destacar aqui. Vamos pegar aqui, infelizmente, 100 pessoas que morreram. Vamos trabalhar a porcentagem em cima disso. Se 100 pessoas morreram afogadas no Brasil, 90 morreram em águas naturais. 90. Vamos contar então 90. Dessas 90, 75 pessoas morreram em águas doces. 75 em águas doces. Quais são essas águas doces aí? Rios, lagos, represas, mananciais, córregos, morreram afogados em água doce. Desses aí, 15% das pessoas, eles morreram, como é que a gente pode dizer, em águas oceânicas, praias salgadas, né, de água salgada, porque a gente sabe que aqui no norte do Brasil nós temos as praias de água doce, né, a pessoa tem que conhecer aí, a gente tem praia de água doce. Então, quando eu falo praia oceânica, é aquela salgada mesmo. Então, de 90 das águas naturais, 15 vão morrer em águas oceânicas, água salgada, e 75 vão morrer, então, infelizmente, em águas doces. Aí eu tenho sobrando aqui 10%. O que tem esses 10% a ver aí? 8,5% morrem em acidentes que as pessoas nem imaginam. Essas águas artificiais ou águas não naturais que sobraram, aqueles 10% que sobraram, eu vou estar dividindo então eles aí. 8,5% é um grupo, 1,5% é outro grupo. Vamos pegar esse 8,5% aqui, são acidentes diversos, principalmente dentro de casa. Balde, poço, banheira de banheiro. A gente está tendo acidente também aí com crianças que tomam banho naquelas banheiras, naquelas piscinas que a mãe coloca ali para ficar passando o tempo, né? E a gente tem que ter cuidado novamente com as crianças, porque as crianças elas imitam o adulto. O que ela faz? Ela vê o adulto puxando uma água num poço, ela quer puxar também no poço de boca aberta. Acaba que o balde, que é mais pesado do que ela, acaba puxando ela para o poço. Ela vê um adulto puxando uma água com uma vasilha num balde pequeno que está ali, ela vai querer fazer a mesma coisa, só que ela é muito pequena. E acaba que aquela vasilha puxa ela para dentro do balde, né? E várias crianças já morreram afogadas, infelizmente, em baldes. Baldes assim, de 40 centímetros de altura, ou um diâmetro de 30 centímetros, é só o espaço que a criança emborca ali e já morre afogado. Você sabe que para ter o afogamento em si, para perder a consciência, basta que uma pequena quantidade de água seja aspirada pelas vias aéreas, né? E prejudique ali a troca gasosa, né? Que é a hematose ali nos alvéolos. Basta isso, infelizmente. Então não precisa de muita água e as crianças estão morrendo desses acidentes. E aí eu venho para a região norte do Brasil, eu venho para a região dos estados que tem uma hidrografia e uma malha hidroviária muito grande, que é a relação dos acidentes
com embarcação. Naufrágios, colisões, né? Alguma coisa nesse sentido aí faz com que as pessoas que estavam nas embarcações se afogaram por algum tipo de acidente. E aí eu tenho 1,5%. Aí sim, no norte do Brasil ele é campeão. Infelizmente a gente vê no Amazonas, a gente vê no Amapá, a gente vê no Pará, a gente vê em várias regiões que a nossa malha hidroviária é muito grande, né? O nosso sistema hidrográfico é muito grande, ele é muito ramificado, então as pessoas usam aquilo como estrada. Então, para ter um acidente aquaviário é muito grande. E aí, 1,5% dos afogamentos daquele total de 100 foi originado com relação a essas embarcações que tiveram algum problema. De onde que vem esses dados? Quem é que fornece esses dados? Bom, primeiramente a gente tem que destacar que quem faz um trabalho a grosso modo é a Organização Mundial de Saúde. Ela passa então aquelas estatísticas primárias porque o afogamento passa a ser um problema de saúde em vários países, gerando prejuízo para a economia, para o turismo e para as pessoas também. Então aí é feito um trabalho mais minucioso, mais detalhado, né? Mais regionalizado, através de agências públicas ou privadas, através de associações, instituições, sociedades e etc. Então no Brasil e na América Latina nós temos um destaque muito positivo no Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a qual dispõe, através do seu presidente fundador, Dr. Davi Spillmann, né, que é conhecido como Dr. Spillmann, que é também do Corpo de Bombeiros, é um médico conceituadíssimo do Corpo de Bombeiros, e ele é uma referência mundial em relação a afogamento. Várias literaturas publicadas, trabalha também em cima da estatística. Essas estatísticas que nós estamos lendo agora aqui, ela vem da Sobrasa, né? E ele também tem, a Sobrasa também tem os programas, né, de orientação, os programas de prevenção, os programas de diversificação dos processos de emergências aquáticas, né, através de seus voluntários, que é um serviço excelente e não é sazonal. Não é aquela coisa que os corpos de bombeiros fazem só durante o verão. A gente sabe que durante o verão, 45% das pessoas, todas as pessoas que morrem, morrem no verão. Mas eles não fazem, a Sobrasa não faz o serviço só durante a alta temporada. Ela faz o serviço o ano inteiro. O ano inteiro ela faz. Isso é mérito, isso aí é uma situação gigantesca, é um tipo de mérito que a gente tem que reconhecer da Sobrasa, um trabalho fantástico. E é daí que vem toda essa estatística. E através dessas estatísticas, eles aproveitam para passar também a educação, a orientação, a conscientização através dos seus voluntários. A gente vai deixar aqui os sites da Sobrasa, para que vocês possam estar acessando e aprendendo muito mais lá do que aqui com a gente. Mas é assim, o que a gente pode fazer para dar um início, dar um norte com relação a números, e isso é importante para quem está fazendo o curso. Para quem está fazendo o curso de emergências aquáticas, que não é um guarda-vida, mas é um emergencista aquático. Para quem está fazendo o curso de guarda-vida de piscina, guarda-vida de rios e lagos, guarda-vida de praia de mar, para quem é um nadador salvador, né? Para quem é um surfista que está aprendendo a fazer o salvamento aquático também, hoje já é profissional, esses dados eles são importantes para a nossa prevenção, tá bom? Então aguardo a todos aí, vamos para outro tópico, já já tem muita aula pela frente. Um abraço.